Senhoras e senhores, boa tarde, tudo bem? Eu, André Luciano, um dos hosts aqui do podcast do Conselhão. Mais uma data especial, né? Podcast que a gente já esperava há algum tempo, né, Zé? É isso aí, desde o ano passado, pessoal. Para quem não sabe, a internet aí deu vida e voz para muitos, mas eu e José Augusto há muito tempo participamos de algumas bancadas em conselho de associação comercial, conselho de cooperativa de crédito, e a nossa ideia sempre foi tentar dar musculatura para o empresário para tentar evitar a mortandade das empresas, não é isso, Zé? Perfeito. É que hoje a mortalidade dela, como é alta, a gente sempre tentou levar conhecimento para que o empresário não tivesse tantas dificuldades. Não errasse onde nós erramos. A ideia era essa. Então a ideia é prestar predicados e também prestar aí os nossos erros para que você não faça. A melhor coisa que tem é saber por onde alguém já passou e trilhar caminhos diferentes. O João não está mostrando ainda o convidado, né? O convidado veio, Zé? Eu acho que veio. Deve estar aí sim, pô. O convidado... O convidado, ele que era da região, é uma referência, eu acho ele um articulador político nato, ele mostrou isso lá quando o Brasil viveu um caos ali por conta da greve dos motoristas, ele com muita habilidade resolveu o que muitos não estavam conseguindo resolver, né? E é uma liderança. E vai contar parte da sua trajetória. Eu fiquei sabendo de parte dela, parte eu fico sabendo pelo Zé, parte fiquei sabendo pelos meus professores de direito lá na faculdade, que participavam com ele ali de torcida lá, se ele quiser também tocar nesse assunto, né? Então, sem mais delongas, peço para os senhores ativar as notificações, dar o like, compartilhar com geral. Márcio França, boa tarde. Boa tarde, André. Boa tarde. Prazer falar com vocês. Prazer, Zé. A gente vinha falando sobre isso antes ainda de eu estar nesse ministério, né? Porque no começo eu estava num outro ministério que tem a ver com a nossa região, que nem portos e aeroportos. Mas acabou que coincidiu, né? E diz que Deus coloca as coisas certas no tempo certo, né? Acabou que coincidiu de eu estar indo para um ministério que tem mais a ver ainda com o assunto que vocês trabalham, né? Que os pequenos empresários, os empresários que formam a grande maioria das empresas do Brasil, que 73% dos empregos do Brasil são gerados por esses empresários, mas como eles são menores, nem sempre eles têm articulação política para conseguir ter força de trazer o ministro, de fazer, entendeu, o presidente do Senado, de ter uma influência que decida na hora que precisa, né? E por isso mesmo acabam muitas vezes não tendo a força para poder criar alguns benefícios que outras atividades têm no Brasil. Hoje a gente fala muito sobre o agro, né? Todo mundo ouve essa expressão do agro é pop, agro é tech, agro é tudo. O agro é super importante mesmo no Brasil, mas ele é uma parte de geração de emprego muito menor, por exemplo, do que os pequenos negócios. Mas ele consegue benefícios, só para dar um exemplo assim simples, né? Para você pegar um empréstimo, se você for um pequeno agricultor, você pega pelo Pronaf com um valor de 4% sem Selic. Então você paga 4%, tem uma carência e pega 4%. Você é um pequeno empresário, você pega a 4% mais a Selic. Como a Selic estava 13%, 12%, então o sujeito vai a 16%, 17%. Isso faz toda a diferença. Claro. Se a pessoa pega um dinheiro a 15%, 16% e outra pega 4%, a tendência é que aquela que pega com um valor de juro menor tenha mais chance de sobreviver. Daí vem a lógica de vocês aí. Então tá. Zé, antes da gente ir para essa parte específica, eu queria saber por que o José Augusto, queria que as pessoas soubessem por que o José Augusto entende que o Márcio França, além de ministro, o Márcio França é relevante para o Conselhão, para poder aconselhar as pessoas, os empresários de todo o país. Primeiro assim, nosso amigo, né? O Márcio é nosso amigo há anos. Então, obrigado, Márcio, ter dado a tua contribuição, tá aqui. Também parabéns, tá chegando mais um membro na família. É verdade, Entendeu? O Caio vai ter um outro nenê, né? Uma menina, segunda neta, né? Legal, aliás, é o parabéns. terceiro, mas é que é a segunda menina. Legal, parabéns. E o Márcio, desde a época de São Vicente, ele vai contar a trajetória dele, sempre se mostrou muito próximo dos empresários. Meu pai, na época, era presidente da Associação Comercial. Quando você estava à frente
da prefeitura. Então ele sempre olhou muito bem os empresários, né, Márcio? Até por ser empreendedor, você tem hoje uma empresa aqui no município e tu sabe que o Márcio tem algumas características diferentes de alguns políticos, né? Ele está no PSB há muito tempo, é o único partido. Dos 17 anos, né? Eu já estou chegando a 60, então são faz muitos tempo, anos, faz um tempinho. Então Márcio, faz de conta, sai para fora e tenta narrar parte da trajetória do Márcio França. Eu venho de uma família de médicos, né? Meu pai era médico, meu avô era médico, todos na origem do litoral de São Paulo, aqui do Vale do Ribeira, né? Todos de Cananéia. Minha mãe é de Guape e minha família é aqui do Vale do Ribeira. E meu pai foi transferido como concursado médico para o Centro de Saúde em São Vicente. Na época não tinha muito médico, e quem era o chefe do Centro de Saúde cuidava da fiscalização da higiene, enfim. E eu me criei em São Vicente. E de pequeno, todo mundo na minha família seguia a medicina. Geralmente, meu irmão é médico, meus sobrinhos são médicos. E eu falei pro meu pai, eu vou ser político. Ele falou, não, então é melhor internar esse menino aí, porque aqui na nossa família ninguém faz nada errado. A cabeça de que quem era político, né, tinha que fazer coisa errada. Mas eu via muito esse sofrimento das pessoas. Eu tinha uma condição financeira melhor do que os meus colegas, porque meu pai era médico, tinha uma vida acima da média dos meus colegas, né? Não, nós vamos resolver São Vicente, nós vamos tirar essa situação aqui que diziam que tinha um burro enterrado, uma cabeça de burro na praia, não sei o que, umas conversas de doido, né? E aí, enfim, acabei me vinculando a um movimento político na cidade. A primeira eleição foi em 82, né? Então há muitos anos. Eu ainda não tinha nem idade, não tinha 18 anos. Eu coordenei uma campanha de prefeito. Nós perdemos a eleição na época, mas me deu a experiência para, na eleição de 88, me candidatar a vereador, já pelo PSB. E aí fizemos 2 cadeiras, dentre outros companheiros que estão comigo até hoje, amigos, né? O Palmieri, que é um médico conhecido aqui na região, o filho que é vereador lá em São Vicente. Então, e esse grupo político acabou, em determinado momento, ganhando a eleição. Nós ganhamos a eleição, disputando a prefeitura de São Vicente. Eu disputei a prefeitura, depois de ser 2 vezes vereador, e ganhei a prefeitura. E aí todo mundo era muito jovem, dizia, olha, esse negócio de ser prefeito em São Vicente é para encerrar a carreira. Porque quem viesse a prefeito de São Vicente, como é uma cidade com muita dificuldade financeira, eu digo, não, eu quero esse desafio aí. Tá? E aí eu fui ser prefeito, foi um mandato muito bacana, coincidiu com o Mário Covas no governo do estado, ele sempre foi muito correto comigo, né? Embora nós estivéssemos em partidos diferentes, mas ele foi muito correto. Aí veio a reeleição, e aí chamou a atenção do país inteiro, porque foi uma reeleição realmente, numericamente, muito alta. Eu fui reeleito naquela época com 93,1% dos votos. Até hoje, de todas as eleições do Brasil, ninguém bateu esse número, em eleições grandes, de 93% dos votos, né? E aí fizemos o segundo mandato, e depois, naturalmente, fizemos um sucessor. Aí eu fiquei 2 anos fora e me elegi deputado federal 1, 2 vezes. Como eu sempre fui do mesmo partido e sempre tive uma vinculação partidária, porque eu acredito nesses vínculos partidários, acabei em Brasília liderando um grupo importante de deputados, e isso permitiu que eu tivesse também influência em Brasília. Depois, em função disso, o Alckmin era vice-governador, vira governador, me convida para ser secretário de Estado na época de turismo, e eu aceitei e deixei então a Câmara de Deputados para ser secretário de Estado. E na convivência com o Alckmin, eu percebi nele um ser diferente de que outras pessoas enxergavam, porque ele é muito tímido, uma pessoa meio quieta, mas é muito correto, muito idôneo. E aí o Covas veio a falecer, ele me convida para ser vice-governador. Eu então vou ser vice-governador dele. Aí preparamos a eleição dele para ele ser candidato a presidente da República. Preparamos durante os 3 anos, ele sai candidato a presidente da República, então aí ele renuncia, eu assumo o governo, né? Só que aí vem aquele fato, a facada, o atentado contra o Bolsonaro,
eu já tinha alguma relação com o Bolsonaro, porque ele é daqui da região, do Vale do Ribeira. A esposa dele trabalhava comigo na época, então, a atual esposa, né? Mas ninguém imaginava que ele podia ser presidente da República, e ele ganha a eleição do Alckmin. E aí o Alckmin vai muito mal. Eu disputo a eleição contra o Dória, naquela eleição, eu acho que foi uma das eleições mais importantes do país, porque foi uma eleição onde os debates foram muito intensos, né? E diferente da eleição nacional, porque o Bolsonaro estava internado, então não teve muito debate. A eleição praticamente focou em São Paulo. São Paulo, né? E aí foram debates acalorados, fortes, até hoje estão entre os views mais fortes aí da internet. Dá um clique aí e vai lá lembrar do que eu falei do Dória e ver se eu não estava certo, né? Aí o Dória acabou ganhando a eleição de mim, mas foi uma diferença muito apertada, foi só 1% dos votos no estado de São Paulo inteiro. Eu perdi a eleição, naturalmente reconheci a vitória e desejei para ele boa sorte, embora eu soubesse que ele não ia ter, mas enfim, ele foi eleito. E aí ele fez o mandato dele, eu fiquei fora um período, né, porque tinha perdido a eleição. E quando veio essa outra eleição, eu não havia disputado a eleição de prefeito, porque já fui prefeito outras vezes. Havia uma chance de disputar a eleição da prefeito na capital de São Paulo. Eu não vivo em São Paulo, né, mas seria uma maneira de poder me manter em evidência, enfim. Então fui disputar a eleição na capital de São Paulo. Foi uma votação também grande. Para você ter uma ideia, nas últimas 3 eleições eu tive mais de 20 milhões de votos. Se você pegar no Brasil, só 7 ou 8 pessoas na história do país tiveram uma votação desse tamanho, nominal, né? Então, votações sempre muito grandes. Capital político. E aí veio a eleição de presidente. Eu era candidato a governador, porque tinha perdido a outra para o Dória. O Dória não seria candidato, disputou a presidente da República, ou ia disputar. Aí o Lula começa a me pedir, não sai candidato, porque o Haddad vai ser candidato, eu tinha prometido para ele que ele seria o candidato. E eu falei, olha, ele vai sair, eu vou sair também, no segundo turno a gente se encontra lá e tal. Mas tinha aquela polarização muito forte do país, e entendemos então que, para efeito do Alckmin poder ser recolocado no ambiente nacional, era importante esse movimento. E aí o Lula topou o Alckmin de vice, que era uma coisa que ninguém imaginava. Né? Eu acho que foi muito decisivo para a eleição, porque como a eleição também acabou sendo só por 1% a diferença, se não fosse o Alckmin, talvez não tivesse dado a vitória do Lula. Né? E aí o Lula me convida para ser ministro, no final das eleições. Aliás, eu disputei a eleição para o Senado. Só que a eleição do Senado era uma eleição que eu era meio que o primeiro colocado, o favorito, e surgiu aquela coisa do voto da pessoa que gosta do Bolsonaro, enfim, querendo encontrar em todos os lugares do Brasil senadores, imaginando que o Bolsonaro ia ganhar. E aqui, então, escolheram o astronauta, o Marcos Pontes, que já foi do meu partido, foi candidato a deputado comigo, inclusive, é meu amigo. Ele meio que sem querer, assim, né, se candidatou ao Senado e ganhou de mim. Hoje é senador da República. E aí o Lula me convida para ser ministro. Eu vou ser ministro de Portos e Aeroportos, que ele me pediu para ir para essa pasta por conta de Santos, do túnel, Guarujá, enfim, essas coisas de relação em Santos. Mas, passados 6 meses, uma composição de Congresso, ele pede então para que eu vá para um outro ministério que ele queria criar há muito tempo, porque ele acha, você sabe que o Lula foi quem criou o formato de microempreendedor individual, o MEI, que é um negócio, um fenômeno. Hoje tem mais de 15 milhões de MEIs no Brasil. E também foi ele quem criou a lei, que criou o Simples, que é outro fenômeno, né, que tem mais milhões de empresas criadas no Simples. Só que era um outro momento. E agora ele sentiu a necessidade de que esse assunto todo ficasse centralizado numa pasta. Porque ele acha que esse assunto perdeu-se a mão. Porque começou a surgir essa coisa da pessoa empreender, mas nem sempre vocacionada, ou nem sempre bem orientada. Só por necessidade? Por necessidade.
a história dos aplicativos, né? As pessoas que não... Porque nós estamos falando em 15 mais 5 milhões, dá 20 milhões de pessoas que são empreendedores. Mas nós temos outros 20 milhões que não são nem MEIs e nem simples e nem nada. São informais. São informais, né? Então, como fazer essa pessoa acreditar que o Estado, nós, o governo, não tem interesse que eles... não quer tributá-los, não quer que eles paguem impostos apenas, mas quer que eles possam progredir. Porque ninguém quer ser micro nada. O sujeito não quer ser micro contabilista, micro jogador de futebol, o cara quer ser o grande, né? Então todo mundo quer ser pequeno para um dia ser grande. E aí ele então deu essa tarefa, nós estamos formatando esse ministério, ele foi aprovado, o Lula mandou a medida provisória em agosto, setembro, mas ele foi aprovado só no final do ano, a regra final dele, ele ficou bem mais amplo, aí envolve SEBRAE, envolve todos os controle dos sistemas S, do controle orçamentário desses sistemas, né? E é uma tarefa grande, porque em toda a cidade tem muita gente. E agora é essa nossa descoberta, né? Nós temos um grande aliado aí, que não é só o Zé, mas são todos os contabilistas. Porque boa parte dessas pessoas depende muito dos contadores, né? Os contadores, os contabilistas, é quem fazem o dia a dia dessas pessoas. Eles não têm advogados próprios, não têm um esquema. Quem orienta o empresário no Brasil, 95% dos empresários é um contabilista. Então, esse é o principal parceiro do Ministério. É o contabilista que a gente quer trazer, né, para poder ajudar a orientar e facilitar a vida de todo mundo. E como é que você facilita? Basicamente, criando para eles oportunidades que hoje eles não têm. O pequeno empresário tem muita dificuldade de crédito no país. Quando você compara o crédito que é oferecido para outros países em relação ao Brasil, você vê que essa pessoa, muitas vezes, ela não investe mais e não empreende mais porque ela não tem como pegar esse dinheiro para poder... Ele não tem capital para isso. Então, hoje mesmo eu estava vindo de lá para cá, de São Vicente para cá, vi um rapaz de bicicleta com um aplicativo no meio da Presidente Wilson para levar algum almoço. Eu pensei, né, a bicicleta dele, pensei, será que se esse menino tivesse 7 mil reais, 8, ele não compraria uma moto? E com a moto ele entregaria mais? E entregando mais, ele teria uma renda maior e quem sabe ele pudesse depois amanhã comprar um carro, enfim. Claro que ele gostaria. Com certeza. Agora é preciso alguém ajudá-lo a dar essa mão aí. Viabilizar isso, né? É isso. Pode ir. Márcio, é o seguinte, nós aqui no começo do podcast do Conselhão, até para poder tangibilizar o raciocínio de quem nos assiste, nós criamos uma situação aqui no começo de um bar que nós intitulamos de Birutas, do qual o Zé é um dos sócios, tem alguns advogados aqui que comprou cotas, alguns acabou comendo a sua cota e bebe muito, né? E aí chegou numa fase aqui... Acabaram com o estoque. Acabaram com o estoque, comeram o estoque. Nós fizemos um podcast recentemente com o Antônio Guerreiro e ele falou que um percentual desse lucro do empresário ficava retido aí no meio da operação de cartão de crédito. Então tinha um buraco aí. Mas para quem já está empreendendo, muita gente começa a empreender ali na pandemia. Um já empreendia, parou, o governo veio, teve aqueles auxílios que ajudou muitas empresas, mas aí fizeram adesão do Pronamp, e o Pronamp passou a ser um problema para esse camarada. Então ele já tem esses 3% que ele perde aqui. Pagar o Pronamp que ele tinha uma expectativa naquele primeiro momento de 2 a 4, hoje está bem complicado. Não está conseguindo pagar o jurídico, não está conseguindo pagar o contador, e as contas acabam embolando, e aí você começa a deixar o governo de lado. Aí você deixando o governo de lado, acabou o exercício, se não arredondar as coisas, ele acaba... Excluído. Excluído, e também, às vezes, tu tem linhas de crédito, BNDES e tal, então tu tem os bancos oficiais, Banco do Brasil, o próprio Cicobi também tem linhas, mas eu já comentei até isso contigo. Como é que faz? Porque ele está negativado, ele não conseguiu pagar um Pronamp ou os impostos, ele está no CADIM, e aí ele tem condições de buscar o recurso. Não, eu quero e vou empreender. Só que, liberou tudo, só que onde cai? Cai no CADIM. Claro. E aí nós não temos... parece que hoje a Receita já até começou a liberar a parte de
de financiamentos de débitos, mas é um imbróglio assim, que tem que desanar. Na verdade, assim, a Receita começou um programa, né, de fazer um refinanciamento. Você paga um valor inicial, mas você tem que já estar com a ação, você já tem que estar executado. E a gente quer mudar esse formato, né? O presidente Lula está ciente desse assunto. Nós vamos ter novidades importantíssimas, né? Que vocês talvez sejam os primeiros do país a falar sobre isso, né? Nós vamos ter algum formato de anistia, porque o governo reconhece que essas pessoas, como você mesmo usou a expressão, elas pegaram o recurso num momento de desespero, mas pegaram com uma taxa que era de 2%, 3%, 4%. E aí o juro aumentou, então as pessoas ficaram empipinadas. E qual é a vantagem do governo? Que essas pessoas fechem suas portas ou que elas fiquem inadimplentes? É zero. Então, nós vamos ter que criar um formato para isso. Nós estamos, claro que para fazer isso você tem que ter responsabilidade, porque você está tirando o dinheiro que é público para poder colocar, mas não é muito diferente do que acontece todos os anos, ou muitos anos, quando você tem, por exemplo, uma grande chuva que inunda uma região, ou uma seca enorme, como aconteceu esse ano em vários lugares do Brasil. Você planta milho, aí tem uma seca enorme. Em todo lugar do mundo, esse tipo de atividade tem um subsídio para você exatamente poder empreender, porque é de altíssimo risco. E como foi o próprio governo, não este governo, mas os governos no Brasil inteiro foram provocados a determinar o fechamento das empresas, para que durante um período elas não trabalhassem. Então muita gente acabou sendo provocado a fazer isso. Você imagina buffet, restaurante, evento, show, enfim, milhares de exemplos. Então o governo agora reconhece isso, haverá uma mudança importante, primeiro criando igual nós fizemos no ano passado, que pouca gente no início compreendeu, mas nós fizemos um programa que refinanciava e dava desconto para as pessoas que deviam, né, que foi o Desenrola, que atingiu bastante gente, mas pessoa física. Então nós precisamos fazer um programa específico para a pessoa jurídica. Que a jurídica engloba vários CPFs, claro, né? Ela afeta vários CPFs. Desenrola PJ é fantástico. É o Desenrola PJ que vai sair, e junto com ele sairá também esse programa que permite, em especial, no caso do Pronamp, né, porque eu fiz uma comparação para que você entenda. Se você for um pequeno agricultor, sei lá, de banana aqui em Itariri, e você tiver dentro da pequena agricultura, você pegou um dinheiro e você paga 4%, 3% sem a Selic. E se você for um dono de um barzinho, você pegou esse dinheiro com 4% mais a Selic. Então isso dá uma diferença muito grande. E é claro que é injusto. Então, agora, nós precisamos encontrar da onde vai sair esse recurso que vai subsidiar esse volume. Por exemplo, da onde saiu o Desenrola? O Desenrola, nós tínhamos lá no atual ministério que eu comando, 8 bilhões de reais de um fundo do Pronamp. Desse fundo foi tirado 7 bilhões para fazer o Pronamp. Aliás, para fazer o Desenrola. Ora, do mesmo jeito, nós vamos ter que arrumar um recurso para fazer o Desenrola PJ e para poder dar um fôlego para esse novo, que não vai ser mais Pronamp, mas vai ser alguma coisa que equivale a um Pronamp. Que na verdade esse aporte só é inicial, porque depois ele se paga, né, Zé? Com certeza. Porque aí a pessoa a atividade dela. Correto ou não? Perfeito. A gente tem, por exemplo, algumas tarefas. Uma das tarefas que o presidente Lula pediu, né? Mas quando eu criei o MEI, eu criei com objetivo para atingir aquela pessoa que era engraxate, era um cara pequeno, era melhor ele ser alguma coisa do que não ser nada. Então nós criamos o MEI. A gente sabe que também o brasileiro é criativo, os contabilistas são criativos, os advogados são criativos. Vamos fazer o seguinte, em vez de fazer um MEI, faz 4 MEIs e junta todo mundo e vamos todo mundo fingindo que ninguém está vendo. Isso com o Simples também acontece. Acontece com o Simples. Então é como se fosse uma colmeia de MEIs e uma colmeia de Simples, né? Agora, nós queremos enganar quem? Porque nós não queremos enganar ninguém. E nem nós temos interesse que a Receita fique multando as pessoas, e muito menos excluindo as pessoas. Então, qual foi a minha sugestão ao presidente Lula? Presidente, vamos criar uma rampa única que possibilite o seguinte: se sua renda é até R$81 mil, que é o limite do MEI,
E você, esse ano, teve um bom ano, aconteceu uma coisa diferente, você vendeu um pouco mais de serviço, passou para 94, eu não vou excluir você do MEI. Eu pego essa diferença do valor a mais e faço alguma coisa a mais para você. E no outro ano você volta de novo e assim por diante. Então você vai ter a segurança de não estar fazendo uma coisa errada. Porque uma das coisas que atormenta o empresário é a sensação que ele pode fazer uma coisa errada. Que vamos pensar, por que eu estou falando isso? Porque, veja bem, na verdade, só vai ter essa janela de oportunidade porque aconteceu uma coisa no ano passado que ninguém acreditava, sinceramente. Que era, o país voltou a crescer, o juro caiu, o dólar caiu, enfim, as coisas criaram no positivo, surpreendentemente para muita gente, mas mais do que tudo isso, nós aprovamos a reforma tributária. A reforma tributária é uma mudança do país inteiro, ela vai mudar completamente a regra do jogo. Então, já que temos essa janela, vamos aproveitar essa janela para também reorganizar esse sistema do pequeno, do micro, do MEI, quer dizer, permitir que ele se sinta seguro de fazer o seu crescimento, que ele possa agregar um outro serviço, que ele possa, até mesmo na minha concepção, que a gente possa ter, em vez de apenas MEI, o microempreendedor individual, por que talvez não pensar num microempreendedor coletivo? Onde eu possa ter, por exemplo, dentro de uma mesma cadeia, 4, 5, 8 pessoas que são empreendedores, por exemplo, como nós fizemos com os salões de beleza. A regra do salão de beleza foi alterada anos atrás, que permite, hoje em dia, você ter o seu salão de beleza com várias pessoas trabalhando junto com você, porque o problema das pessoas é o risco. As pessoas têm medo do risco trabalhista. Se mitiga. Você fala, olha, eu tenho lá uma atividade, mas se eu criar alguma atividade paralela, amanhã eu vou tomar ação trabalhista, isso pode gerar um problema. Então você vai inibindo. E esse conceito é um novo conceito, que o presidente e também, claro, os seus ministros, enfim, tem que lembrar quem são eles. São pessoas que vieram de um mundo sindical, de um mundo sindicalizado, que era o mundo do chão da fábrica. Mas esse hoje já não é mais o mesmo mundo trabalhista. Porque as pessoas, elas querem fazer o horário delas. Sim. O sujeito fala, não, eu quero o seguinte, eu prefiro trabalhar sexta, sábado, domingo, trabalho 14 horas por dia, mas eu não trabalho durante a semana. É o direito dele fazer como ele quer fazer assim. Nós não podemos ter o aplicativo e essa pessoa não recolhendo a previdência. O nosso problema hoje é a previdência. Não é o imposto, é a previdência. Porque, por exemplo, você é um motoboy, ou você é um motorista de aplicativo. Mas se você fala, não, eu não vou me preocupar com previdência. Só que você bate o carro, tem um acidente, ou você tem um infarte. Bom, aí você vai cair na previdência que todos nós recolhemos. E aí acaba sendo injusto, porque você não recolheu, eu estou recolhendo, e no final todo mundo vai dividir esse pedaço. Então, nós temos que cuidar de algum formato de previdência, né? Que a gente está pensando num formato indenizatório, como acabamos de fazer agora no ensino médio. Como é que vai funcionar no ensino médio agora? Se você faz ensino médio no Brasil inteiro, se você está numa escola pública, você vai ter uma poupança que o governo vai fazer para você. Se você se formar no final do 3º ano do ensino médio, aquela poupança é sua. Então, é uma indenização para você mesmo. Para você, quem sabe, abrir um negócio, para você, quem sabe, pagar a faculdade, para que você dê entrada no seu veículo. Enfim, nós não podemos ter o governo, pelo menos assim que eu penso, né? O empresário, que é o grande empreendedor, que é o grande movimentador da mão de obra no Brasil, ele tem que ter o governo como parceiro. Claro. E hoje não é assim. Eu, antes de vir para cá, recebi uma carta para minha mãe, da Previdência do Estado de São Paulo, do governo do Estado de São Paulo. Aliás, vou ligar para o governador Tarcísio e vou falar para eles da indelicadeza. A carta é porque durante 2014, 15, 16, 17, 18, 19, pagaram a mais para ela R$50 por mês na Previdência do meu pai, que falecido, ela recebe. A carta dá a impressão que ela é culpada por isso, entendeu? Bem, ela não teve culpa nenhuma, alguém pagou a mais, e dizem para ela, você tem um prazo para pagar R$5.000. É a maneira de falar, né? A maneira de você falar com a pessoa muda tudo. Nós queremos dizer para você, empreendedor do Brasil inteiro, o seguinte, esse ministério é para você. Nós estamos trabalhando lá para você. Todos nós somos funcionários seus. Nós queremos que você nos ajude a essa orientação. O que eu posso fazer
O que o governo pode fazer? O BNDES, você falou, BNDES, Banco do Brasil. Só esse ano, nós vamos colocar mais de 30 bilhões de reais em empréstimos. Mas vamos ser francos. Você acha que a pessoa que mora aqui na Vila Tupi, ela tem condição de ir no BNDES pegar empréstimo? Ela sabe como é que ela nem tem acesso. Algum gerente de banco vai receber essa pessoa? Não vai. Não, primeiro que os gerentes de banco, eles só oferecem esse dinheiro para quem não precisa. Porque como eles precisam atingir a meta deles, primeiro, eles tentam sangrar o cliente na taxa que ele tem do dinheiro dele. Mas você sabe, André, uma das coisas é que pouca gente sabe no Brasil é o seguinte: a lei que criou o empreendedorismo e o pequeno empreendedor obriga os bancos privados e públicos a separar um percentual de 3% de tudo que entra em dinheiro no caixa do banco só para emprestar para essas pessoas. Aí o que eles fazem? Eles ligam lá para o Zé, para os funcionários do Zé, que já são correntistas, porque recebem, e falam, escuta, você não quer pegar um empréstimo aqui e tal? Nós vamos inverter essa lógica. Acabou essa mamata. Nós queremos gerenciar esse valor. O governo tem que gerenciar, falar, não, nós queremos que você financie o risco. Porque qual é o cara, com certeza. Claro, o cara quer financiar para quem não precisa, como você usou essa expressão, né? Nós fizemos uma reunião do Conselhão, que por coincidência é o nome que vocês têm aqui, do Conselhão do governo. Nós vamos pedir os royalties pro Lula. E o Conselhão dele, sabe quem é que foi que deu o palpite lá? Eu tenho que falar para ela isso. Foi a Luísa Trajano, da Magazine Luiza. Ela usou essa expressão. Ela falou, olha, os bancos não emprestam. Estava lá, sabe quem estava do lado dela? O presidente do Banco do Bradesco, qual é o nome do presidente do Bradesco lá, o Trajano, não é? Eu vou me lembrar já o nome dele. Ele estava do lado dela e falou, vocês não emprestam para ninguém, vocês emprestam para quem não precisa do valor, né? O banco... E a pessoa até dizia a finalidade, né? Porque muitos que pegavam a BNDES no passado era para comprar lanche, comprar jatinho e não para colocar na atividade. Sim, vai. Você se lembra que eu dei um conselho pro Dória? Nós temos eu falei, aliás, o Dória falou, ô Márcio, se você voltar a ser presidente, se você voltasse para o governo e você tivesse dar uma orientação para o Lula, que orientação se dava para o Lula? No debate, eu falei, olha, se eu fosse orientar o Lula, eu dizia para ele, não empresta mais dinheiro para o Dória, porque não tem nenhum sentido a gente emprestar dinheiro para ele comprar um jato e ficar falando mal de você depois no final. Claro que é uma maneira de falar, porque o jato é um jato fabricado no Brasil, que aliás a Embraer é uma das maiores empresas do mundo, que vai... sugestão para todo mundo que gosta de prestar atenção em ganhar dinheiro, as ações da Embraer esse ano vão disparar, porque essa semana teve um problema grave com a Boeing, que é a grande concorrente da Embraer, e elas vão disparar como ano passado. Quem colocou dinheiro, quem colocou 100 mil reais, 10 mil reais no Banco do Brasil em janeiro, fechou o ano com 14 mil reais, com 40% de lucro nas ações, né? Semelhante a mais ou menos a Petrobras, né? 35%. Então, nós estamos num momento bom. Agora, nós precisamos acreditar nesse bom, né? E fazer, como eu disse ao presidente Lula e a todo mundo, e vou repetir a vocês. O primeiro mandato do Lula foi um mandato dedicado aos excluídos, as pessoas que estavam com fome, a Bolsa Família, aos sobreviventes, enfim, e foi muito importante. O segundo mandato, ele já conseguiu atuar em cima dos aposentados, dos servidores públicos, ele atuou com alguns benefícios com o salário mínimo acima da inflação, então foi um mandato importante. E esse terceiro mandato, ele só tem uma alternativa, o mandato dos empreendedores. Ele tem que, nesse é o foco dele, esse é o foco que ele tem que atuar para atingir exatamente um público que olha com desconfiança. Não para ele, mas para todo o governo, porque o empreendedor, ele acha, olha, o governo só vem atrás de mim para me cobrar imposto. Então, se eu puder fugir do governo, eu fujo. Eu me escondo do governo. E aí, ele não consegue, com isso, ter rating, ter avaliação suficiente para poder pegar empréstimo. E o banco alega, eu não posso te emprestar dinheiro porque eu não sei quanto você fatura. Tem história. Porque você só faz Pix para lá, Pix para cá, e todo mundo no Pix. Então, eu digo, nós vamos fazer o contrário agora. Nós vamos te cadastrar. Esse ano, nós vamos entregar para todos os
MEIs do Brasil, o cartão do MEI, para cada um deles, desses 15 milhões, vão receber nas suas casas os seus cartões. Esses cartões têm o nome, o CPF do sujeito, tem atrás um código, para ele entrar na nossa página e ele vai inverter, ele vai dizer, eu quero emprestar R$ 7.500. E os bancos é que vão ter que dizer quanto que eles conseguem fazer os 7.500, porque o sujeito nem está muito preocupado com a taxa de juros. O sujeito quer saber se a prestação cabe no preço dele. Se você falar R$100, lembra que eu falei, eu estava no outro ministério, eu falei que nós íamos fazer passagem a R$200. Todo mundo falou, isso é doido, esse cara não pensa e tal. Hoje eu vi o ministro avisando com o presidente Lula ontem, que vão sair as passagens a R$200. Porque as empresas disseram, não, R$200, esse número... Eu falei, veja bem, eu estou pedindo para vocês fazerem R$200 nos assentos ociosos. Vocês voam com assentos ociosos. Vende esses assentos ociosos a R$200. Porque 200 é um número que a pessoa fala, olha, não é que seja barato, mas é possível eu pensar que eu vou conseguir voar. É a mesma coisa que eu estou dizendo para você. Nós temos que emprestar para a pessoa dizendo o seguinte, olha, a tua prestação vai ser R$100. Se você se encaixar nos 100, eu te empresto. Aí ele vai dizer para mim, então eu vou fazer em 16, vou fazer em 26, vou fazer em 36, para o padrão que ele vai emprestar, evidentemente. Né? Então, eu acho que, assim, se a gente souber ter essa comunicação, você criando o rating da informação, tendo acesso, se a pessoa me autoriza a saber quantos piques ele faz, eu posso dar o rating dele. Eu sei quanto ele fatura. Abrir a caixa preta, né? É, porque muita gente tem faturamento. Mas ela acha que o faturamento dela é perigoso ela falar. Tu sabe que nessa linha que você está falando, teve a aprovação da reforma tributária. Ah, tem o PIX, tem isso. Pô, nós já não temos o IVA? Está definido. Agora tem. Claro, tá, tudo bem, só vamos discutir o percentual. Mas temos lá, independente do valor. Porque já no descontado do PIX, do seu cartão, ó, governo, esse aqui é seu, esse aqui é meu. Isso, vai claro. direto, porque assim, hoje 90% da operação do comércio se vende pelo plástico. Sim. Cartão de débito e crédito. Porque já na hora que está fazendo o negócio, destaca-se o imposto e a pessoa não pode ficar, já pode ir para o governo e a outra parte fica só o fato da pessoa ter a tranquilidade de que ela está correta, que ela está em dia, como ela fala, Nossa. Já dá uma certeza para ela. E aí, na consequência disso, eu vou inverter a lógica. Eu vou dizer o seguinte, olha, agora, se você, banco, é obrigado a separar um pedaço para poder emprestar para essas pessoas, só que eu quero direcionar para aquelas pessoas que a gente entende que são as importantes. Não venha você querer empurrar o empréstimo, porque o que o banco faz? Ele chama o correntista e tira o correntista do empréstimo que ele fez no banco dele, no cartão de crédito ou no cheque especial, e empurra o cara para o empréstimo que ele tem a obrigação de fazer. É isso que ele faz, ele troca. Né? Não é que o banco está errado, mas vamos falar a verdade. Quantos anos você tem, André? Eu, 47. 47, com uma aparência de 30. Não, a aparência é um pouquinho mais. Vendedor de amendoim na praia, ou então só. Mas o André, pagodeiro, enfim. Olha, 47 anos. Você já viu governo de centro-direita, de esquerda, de mulher, de homem, de PT, de não PT, de Bolsonaro. A única coisa que você não viu é banco ter prejuízo. Não. Banco é difícil ter prejuízo. Você não acha um banco para ter prejuízo? Quando ia ter um banco ia ter prejuízo, foi até tema na faculdade, eu até discuti, fui indelicado com o professor Amabile, que eu provei para ele, por A mais B, que a dação não era bom negócio para o Estado, porque na época vivia um grupo econômico que é um camarada que eu admiro muito, do Silvio, e ele estava tendo um problema lá com o Banco Pan dele, e aí ele fez uma dação em pagamento com o governo. Aí eu peguei lá, professor, para pagar isso aqui, um empresário na rua, ele teria que faturar 100 vezes mais que isso, pagar funcionário, pagar imposto, e talvez ia sobrar isso e ia levar tantos anos. É muito cômodo, às vezes, para a pessoa fazer uma dação nesse formato. Espero eu, André Luciano, estudante de Direito, um jovem ainda, que esse tipo de ação possa ser levada para outros empresários, que não seja endereçada. Mas não vem ao caso. Eu quero... Deixa eu só falar também uma das dores. Tem duas dores. Uma delas, mas a parte do cartão. O governo ele meio que limitou a parte dos cartões. Mas o empresário... Nós temos o pequeno e médio e tem um problema sério. As grandes bandeiras, vai lá e negocia esse 0,8, o de débito e o de crédito A1 ou A09. O pequeno e o médio paga 3, 4.
Isso é um absurdo, Márcio. Por quê? É claro, o banco olha a parte dele, mas tem que ter alguns limitadores. Não dá para admitir hoje numa economia tão... tudo bem, nós estamos crescendo, tudo, mas na concorrência que está, o pequeno e médio, é isso que nós estamos falando. Ele tem que ter a mesma condição, ou pelo menos o caminho a seguir. Agora, a gente fez uma alteração agora, Zé, que é famosa, né, no Brasil inteiro, que a gente obrigou que a correção da taxa do cartão possa se limitar ao dobro do que o cara deve. Sim. Aí todo mundo falou, isso não pode ser feito assim, porque isso aí tem que ser o mercado. Então, mas veja bem, quando você pega uma pessoa em condição muito superior à outra, e se você não tiver uma operação de força que cria uma equidade, é evidente que o grande vai engolir o pequeno. Entendeu? É evidente. E é por isso que nós temos hoje, para você ter uma ideia, no MEI do Brasil, dos 15 milhões de MEI, 46% hoje são inadimplentes com aquele valor do governo, que é R$70 por mês. Qual é que vantagem? Nós estamos nos... Quem vai enganar quem aqui? Entendeu? Nós precisamos ajudar essas pessoas. Ou então, dizer, olha, você não é MEI. Não tem nenhuma lógica eu contratar numa concorrência pública do governo, do estado, por exemplo, em São Paulo, a prefeitura de Praia Grande ou em outro lugar, contrata uma empresa grande para ela prestar serviço, ela pega todos os funcionários dela e enfia tudo no MEI. E, evidentemente, que aí ela fala, não, você vai ganhar 7 mil por mês pelo MEI. Aí, com isso, ela vai estar dando uma volta na Previdência, evidente. Aí, se a pessoa passa de 7 mil reais, ela fala o seguinte, monta uma segunda MEI no nome da sua esposa. Aí você fica com 2 MEIs, você vai a 14 mil reais. Quem ganha mais que 14 mil reais? Raro. Então, assim, mas nós não queremos punir ninguém. Nós temos que lembrar para todo mundo o seguinte, nós aprovamos a reforma tributária. A reforma tributária, ela é um marco, mas ela vai ter uma consequência. O Zé vai lembrar, ele era menino ainda, mas o pai dele era o presidente da Associação Comercial. Eu assumi a prefeitura dia 1º de janeiro de 1997. 1º de janeiro. No dia 1º de janeiro eu convoquei a Câmara e reduzi o ISS de 5% para 1%. De 5% para 1%. Verdade. 1º de janeiro. Aí eu disse para todo mundo, é o seguinte, nós vamos reduzir para 1%. Mas tem uma coisa, não sonega. Se você sonegar, eu vou te pegar. Então não sonega. Então nós vamos fazer aquilo que vocês estão pedindo, mas você não sonega. Não, todo mundo feliz e tal. Pá. 5 dias depois, eu vou parar o carro na prefeitura e paro na frente, que era um estacionamento. Hoje é um shopping. Quando eu cheguei na porta do estacionamento, eu falei, me dá a nota fiscal. O cara falou, não tem nota. Eu falei, você está preso. E começou uma confusão. Porque assim, não é melhor restabelecer a verdade? Você não sonega, você paga o que eu tenho que pagar. É um valor pequeno, todo mundo paga e todo mundo vai viver melhor. Ou vai ficar todo mundo tentando dar um golpe? Que não é a índole da gente fazer isso. Não é? Então, assim, se você puder fazer a coisa num valor pequeno, todo mundo vai pagar. E por isso que eu estou dizendo, a reforma tributária tem uma consequência. Ela vai se transformar todos os impostos em apenas 2, que na verdade vai ser um só, praticamente, né, o IVA. Mas ela vai encontrar todo mundo lá na frente numa coisa. Não se iludam. Ela vai ter uma consequência criminal lá na frente. Porque em outros países, a pessoa fala, eu vou para os Estados Unidos, é muito bacana, vou lá, tudo funciona, é legal e tal. Vê se alguém não emite uma nota. Vê se alguém sonega. Não sonega, eles têm medo. Claro. Eles sabem que tem consequência. Entendeu? Então, não é melhor viver num país assim? Você não acha que todo mundo pagando corretamente o seu pedaço? Porque o sujeito que é servidor público não tem como escapar. Ele vem descontado. Ou quem é funcionário de alguma empresa maior, vem descontado. Então, eles não têm como escapar. Nós temos que recolocar o país no lugar, né? E a recolocação vem por dentro do empreendedorismo. Não existe mais espaço para os grandes no Brasil crescerem. A JBS, os grandes do Brasil, eles já são mega empresas. Você vai hoje em qualquer lugar do mundo, as cervejas do mundo todo são produzidas por empresas brasileiras. Os aviões do mundo todo, hoje metade dos aviões são do Brasil. A carne, proteína no mundo todo hoje é brasileira. Agora, onde mais nós vamos ficar vendendo soja, minério, exportando bruto? Nós temos que fazer um outro grupo agora entrar para dentro dessa divisão. Quem é? É esse sujeito. É o MEI, é o micro, é o pequeno, é esse cara que tem... Sabe quanto por cento os pequenos micro e MEIs exportam no Brasil? 1%. 1%. 1% é um valor irrisório.
Sabe quanto é isso na Itália? 70%. Nós conversamos sobre isso ontem, no podcast de ontem. A pessoa não sabe como fazer, nem tem noção como é que faz, mas nós precisamos entrar na Colômbia, entrar na Argentina, entrar na África. Claro que a gente não consegue, talvez, colocar todo o nosso produto para competir lá na Europa, mas um produto que tem um carimbo ambiental, esse tem entrada na Europa. Mas podemos começar a fazer a lição de casa por conta do nosso potencial, né? Nós estamos aqui à beira-mar, sol praticamente o ano todo. Hoje o mundo clama e briga, as guerras hoje são todas elas, além do dinheiro, é energia. Energia Sim. é dinheiro. Potencial que nós temos aqui para geração de energia fotovoltaica poderia ser subsidiado. No passado, lá em 2008, quando eu discuti com o Zé sobre o Conselhão, eu estava trabalhando um grupo chinês que queria implantar aqui uma ZPE, que o Lula tinha aprovado lá. De repente trazer essas placas lá da China em larga escala e aqui só conectar e explorar. De repente o camarada tem uma redução do IPTU gerando energia para outra. E acabou não vindo por questões políticas, que é um absurdo. É claro que a gente não dá para simplificar. O Zé acompanha, porque ele é contabilista da minha empresa, então há 2 ou 3 anos atrás, a escola da minha esposa, o Coque, que está aqui na Malé, transformou toda a sua energia em energia solar. Então, hoje, a gente pagava 25, 30 mil reais de energia elétrica mês, paga hoje 3 mil reais, 4. Então, assim, mas tem um investimento inicial. E as placas ainda são importadas. Agora, nós podemos também produzir, por que nós não podemos produzir? O governo anterior tinha pensado em fechar a nossa fábrica de chip no Rio Grande do Sul. Nós temos que produzir o chip também. Nós não podemos só trazer, quer dizer, você exporta soja, exporta minério, exporta não sei o que lá, tudo bruto, depois traz as placas, traz o computador, traz os telefones, traz o iPhone, traz não sei o que. Quer dizer, então, nós temos capacidade para produzir também. Então, nós temos que saber investir pesquisa, ciência, tecnologia, que são investimentos que realmente protegem o futuro. Porque tem uma coisa que nós somos inigualáveis. A qualidade da nossa energia, do ponto de vista mundial, ela é inigualável. Porque não há como competir com o sol do país, não há como competir o vento do país e não há como competir na quantidade de coisas verdes que nós temos no país. Então, essa é uma área que nós temos que aprender a trabalhar com ela e, evidentemente, aproveitar. Você sabe que o grande foco do futuro será você, assim como antigamente se produzia outras coisas, mas hoje a tendência do futuro é você produzir a energia aqui, através do vento, do sol ou de outra coisa, e essa energia poder ser transportada para outro lugar, que é o que se chama de energia verde, né? O transporte do hidrogênio verde, que vai ser feito muito pela área portuária. E o Brasil tem uma grande capacidade para isso. E não fosse por nada, porque em São Paulo, nós somos aqui no estado de São Paulo o maior produtor de álcool do mundo, o estado de São Paulo. Nós já somos o maior produtor de álcool. Então ninguém compete com a gente em açúcar e álcool. Pouca gente sabe disso, mas assim, igual a esse assunto eu podia dar 200, mas vou dar só um por conta do efeito que tem quando você explica. De cada 10 copos de suco de laranja que você encontrar no mundo, 6 são feitos em São Paulo. 6. Nossa. Mas quantas pessoas sabem disso? Então a gente criou uma certa baixa estima. Porque a pessoa fica falando que a gente não sabe nada, o brasileiro não sabe nada. O brasileiro não é verdade isso. Nós damos banho em diversas áreas diferentes e vamos dar nessa outra do hidrogênio verde e vamos trabalhar com isso. Claro, ainda não se conseguiu fazer com um jeito que você transforme energia, a barata, que é a energia solar, e a do vento, para quebrar a molécula de hidrogênio e depois grudar tudo isso e colocar num container e poder mandar embora para outro país. Mas essa vai ser a grande plataforma do futuro. Mas você pode gerar o crédito aqui, né? Além de tudo, tem o crédito. Aproveitando a energia, eu acho que semana que vem eu recebo lá no outro podcast, né, Camille? Vou receber um cientista que ele é brasileiro aqui da Baixada. Ele esteve lá na COP, lá, dando palestra, geração de energia a partir do movimento das águas do mar. Existe bastante. Quando eu estava no outro ministério, tem um projeto muito arrojado no governo do Rio Grande do Norte,
da governadora, que exatamente é isso. Você coloca as placas de um jeito que o movimento do mar faz com que ela tenha atrito e o atrito gera energia. Mas assim, nós temos tantas opções, tantas, por conta da questão do vento da costa, e sem contar a biodiversidade, Amazonas e tudo. Agora, tem que ter um certo juízo. Não adianta achar que isso aí é um problema de eco chato, porque assim, as pessoas falam, isso aí é bobagem e tal. Veja bem, nós estamos passando um calor enorme esses dias, e outros lugares que você via, geralmente era cheio de água, seco, e lugar que era cheio de secura está cheio de água, enchente. No mesmo ano, o Rio Grande do Sul teve enchentes e secas no mesmo lugar. Então, evidentemente que isso tem uma certa lição para a gente aprender. Não pode ser uma coisa assim, eu tô tacanho, isso não é comigo, isso é com você, vai ser com todos nós, né? A gente vai ter que aprender a viver com isso. Zé, vamos aproveitar, eu queria aproveitar ainda. O senhor falou da reforma tributária e falou do IVA. O IVA é uma grande incógnita para todos nós. Para o Zé Augusto, como contador, lá, o funcionário dele ficar reclamando, simplifica. Talvez no ponto de vista do governo, arrecada, mas esses percentuais já tem regulamentação? Eu vou complementar. Além de ter os valores, isso é um debate grande, né, Márcio? Em termos de percentuais. E aí você vem, vamos definir, tá com 20%, 12%, o que for, tá? Só que tem esse valor. Aí nós temos também o encargo sobre a folha, porque me parece que tem algum projeto para ser enviado, enfim. Mas como que eu passo um IVA com percentual elevado, tem a folha ainda que não houve a reforma, como que eu ajusto isso? E também, só para aproveitar, a tabela do Simples, porque tu acabou falando, ela não tem correção há algum tempo, né, Márcio? Sim, você sabe disso. Tanto o MEI quanto o Simples. E aí a pessoa fica meio apertada. Apertada, porque passa de... Na verdade, ela fica sendo empurrada para ser pequena, né? Porque ou então ela vai falar, seguinte, não fatura mais que vai explodir. Então muita gente acaba não faturando, não emitindo nota. Voltando àquela história que eu falei de tentar fingir. Vamos lembrar do número grande, né, para facilitar, porque a gente tem um horário e eu sei que vocês têm compromisso aqui. Hoje no Brasil se paga em média 31% de tributação. Né? Tudo que você produzir, o que seja lá o que for, é 31%. O novo IVA reduz isso em 4%. Então ele já facilita naturalmente. Além de que facilita muito a lógica toda, porque essa lógica brasileira é uma lógica... Às vezes a empresa tem mais gente trabalhando no cálculo de como paga imposto do que no próprio serviço que ela faz. Então isso vai facilitar. Mas ela é um ajuste constante. A lei é básica e ela vai ser ajustada nos 10 próximos anos com regras e, evidentemente, há muita preocupação do prestador de serviço, de que ele vai ser aumentado, Ele não será aumentado. O nosso objetivo, que eu falo do governo, é fazer com que as pessoas possam recolher com tranquilidade e com simplificação. Isso vai facilitar a vida de todo mundo. Você imagina que hoje tem empresas que dedicam 25%, 30% de toda a sua arrecadação só para montar engenharias tributárias. Você pega, às vezes, uma pessoa que produz determinado produto, que o sujeito produzindo num estado ao lado, ele tem algum tipo de vantagem. Por isso mesmo que o valor do IVA ficou aberto. Se o Congresso determinar que nós vamos ter que ter várias isenções para benefícios fiscais, vai ter que aumentar o IVA. Então, o Congresso tem que ter responsabilidade. Quer dizer, se você quer... não, então todo mundo vai ter algum tipo de isenção. Bom, então vai ter que aumentar o IVA. O certo é que as pessoas não tenham as vantagens tributárias para que todo mundo possa pagar de maneira equânime e correta. Esse é o nosso objetivo. E tenho a impressão que nós vamos ter uma grande surpresa. Ao invés de demorarmos 10 anos para implantar, vamos implantar em 2, 3 anos, né? E vai ser uma mudança muito relevante, porque aí vai todo mundo começar a entender. Porque hoje muita gente... O sujeito fala assim, olha, eu recebi esse negócio aqui do contador, eu queria mandar, eu pago. Essa que é a verdade. Você é igual quando você vai para um dentista, o cara abriu a boca, deitou ali, o que o cara fizer está fazendo. Entendeu? Você vai fazer o quê? Vai para lá discutir com o sujeito? Então, o que o contador manda, você acaba fazendo. E o contador, ele não está errado. Ele vai tentar te encaixar para você pagar o menos possível. Né? Então, ele fica ali tentando fazer esse enquadramento. Nós queremos que as pessoas tenham essa tranquilidade. Por isso que o principal colaborador do Ministério vai ser o contabilista. Nas palavras do Trabuco, que é o presidente do Bradesco, e da Luísa Trajano, que falou, olha, o maior aliado da gente vai ser o contabilista.
Se você perguntar para um montador da cidade, ele sabe quem é um bom empresário e quem é um cara que farrolo. Você quer ver um exemplo? Na época da pandemia, os empresários, o Zé Augusto teve vários empresários dele que ele tinha a possibilidade de conseguir o Pronamp, porque a Receita tinha o histórico Claro. regular daquele camarada. Saiu o QR Code lá com o cash, né? Então, para a gente poder começar a descomprimir. Porque, Márcio, a Receita ela já tem isso. Eu achei bem interessante essa visão de você estar levando para o governo uma visão dessa. Porque a Receita ela já tem essa informação de valor, de percentual por causa do Simples. Pô, tu imagina isso no IVA, encaixar no IVA e até complementando. Pegar esses recolhimentos de impostos já na boca do caixa, já manda para o governo. É uma coisa que tu já está com... Essa é uma dos argumentos que eu tenho usado para efeito dos aplicativos. Aí. Há uma polêmica nacional sobre o aplicativo. Quero encerrar com esse assunto, porque o aplicativo eu sei que hoje é um dos grandes empregadores, né? O Uber, enfim, o iFood e tal. Acontece o seguinte, o sujeito que está lá trabalhando, ele quando estiver fazendo o serviço dele, quem tem que recolher esse valor é a empresa. A empresa já recolhe, igual eu faço na minha empresa, e cada um de nós faz na sua empresa, já recolhe originalmente. E aí, qual é a discussão hoje? É que o iFood e essas outras empresas falam, não, eu quero cobrar isso do consumidor. Bom, na prática, ele vai cobrar mesmo do consumidor, porque também ele não vai bancar esse serviço por conta dele. Então, assim, se você quer um serviço para receber em casa, você vai ter que estar sabendo que você vai pagar um pedaço disso aí para a Previdência. Porque eu volto a insistir, nosso problema não está no imposto, está na Previdência. Nós não podemos aumentar o rombo, né, de Previdência, porque, claro, aí como a Previdência, um dia todos nós vamos nos encontrar nela lá. E se a gente não tiver juízo, lá na frente nós vamos nos encontrar com ela achatando e alguém tendo que ser descontado a mais na Previdência, né? Eu sei que vocês estão com o horário aqui, vou agradecer aí a vocês a oportunidade, viu, Zé? André, todos vocês. Dizer que nós estamos à disposição, mas eu quero muito que vocês nos ajudem, nos orientem, né, nessa jornada. É um novo ministério, portanto, eu já fui, nesse governo do Lula de 1 ano, já fui em 2 ministérios diferentes. Quando você monta um ministério, é sempre um pouco difícil, porque você monta no meio do exercício do orçamento, cada passagem de nome lá é difícil, tem regras que são cumpridas. Mas eu estou com muita expectativa positiva de que vai ser uma mudança relevante para o Brasil e, em especial, para o empreendedor, vai ser uma mudança de conceito. Perceber no governo um aliado, né, e não mais um concorrente, um adversário, o cara que quer tributar. Nós não queremos tributar o pequeno, não precisamos tributar esse pequeno. Nós precisamos que ele pague a Previdência. Agora, nós precisamos fazer com que essas pessoas possam crescer, vender mais, que ele tenha mais negócio. Para mim... Eu fico feliz quando alguém me fala, não sei quem está dando certo, o bar dele está vendendo mais. Olha, que delícia que saber que uma avenida como a Marechal Malé, quando eu cheguei lá há 40 anos atrás, quando nós montamos uma escola, aquilo era uma rua só de barro. Né? Hoje, eu fico feliz de ver as pessoas. Eu torço para que todo mundo dê mais certo ainda. E a vossa família faz parte do crescimento aqui da nossa cidade. Posso quebrar o protocolo? Claro. Para encerrar, né? Porque primeiro, eles estão me apertando aí já. Parabenizar por aquilo que vi lá da greve dos caminhoneiros, que o senhor com muita maestria participou daquilo e resolveu. Segundo, também parabenizar por conta de pronto, como ministro ali de Portos e Aeroportos, aconteceu aquela tragédia no começo do ano passado e vi ali o seu final de semana dando pronta resposta. Mas eu acho que, eu sempre quando lembro aqui, a gente pouco fala de política aqui, mas... eu sempre lembro do senhor e do Eduardo Campos. Eu penso que o PSB já era para estar na presidência do país há muito tempo. Então eu queria, em poucas palavras, se eu falasse tudo contraditório. Eduardo Campos e falar do nosso time Santos Futebol Clube. Porque eu lembro do senhor com o Pelé lá no vidro, lá, Libertadores. Eduardo foi um rapaz que eu vi jovem, né? Eu acompanhei a carreira dele, porque há muitos anos atrás eu afiliei o doutor Miguel Arraes, que era o avô dele, que era meu amigo. E Eduardo tinha tudo para ser o presidente da República, era um jovem brilhante, foi um grande governador. Veio aquela tragédia, era para eu estar naquele avião, o avião, ainda hoje comentei sobre isso, por uma coincidência divina, né? Enfim, acabei tendo uma sobrevida porque não estava no avião. Na época, houve uma expressão de uma jornalista que falou: Eduardo foi enterrado aqui, o partido foi enterrado aqui. Eu digo, não, ele foi plantado aqui.
Hoje ele tem 2 filhos, dos 2 políticos, um é deputado federal, jovens, mas o outro é o prefeito de Recife, é um prefeito brilhante, com uma carreira também assim muito de protagonismo, certamente vai herdar muito do pai, e a gente tem muita esperança que ele possa ter. Ele é bem jovem, tem 30 anos só, vai para a reeleição com uma certa facilidade, é o noivo, namorado da Tabata, que é a nossa candidata a prefeita na capital de São Paulo, que também é uma jovem, né? E a gente está passando, mas a gente está vendo quem é jovem e tem assim uma característica de futuro. Então eu assim tenho por Eduardo uma relação assim, como se estivesse vivo a cada instante. Eu sinto isso nele porque a minha convivência com os filhos, enfim, com a esposa, com a Renata e tal. Em relação ao Santos, eu sou santista fanático, né? Joguei lá nas classes do infantil e do juvenil do Santos. Depois fui para a torcida organizada, o Amable que você falou foi diretor comigo numa torcida organizada do Santos. Mas não é juiz por conta enfim, sou fanático. E claro, como todo mundo, esse ano ficou muito triste. A gente não esperava nunca cair. Mas eu também acho que as lições vêm para o bem, né? Foi assim, nós estávamos pendurados já fazia um tempo. E esse ano foi um ano assim que era mais um sofrimento. Agora nós vamos ter a chance de aprender com a queda e fazer da queda uma volta importante, dar a volta por cima, como na política a gente tem que fazer isso quase todos os dias, perder, ganhar, perder, enfim, respeitar os adversários. Eu acho que o Santos está melhor agora para a Série B do que estava para a Série A, né? É uma coisa até contraditória, né? E quem sabe, eu tive com o Marcelo Teixeira lá em Brasília com o governador Alckmin, o presidente, né, Alckmin, o vice-presidente, e até falamos em criar um grande grupo aqui na região para ajudar. Porque se é verdade que assim, o litoral de São Paulo tem um prestígio, muito disso se deve ao Santos Futebol Clube. Com certeza. Então chegou agora a hora também da gente poder ajudar o Santos a voltar à Série A e voltar não só assim honrar a todos nós, mas especialmente porque o Santos é um time muito simpático no Brasil e no mundo. Márcio, isso. Queria, até pelo horário da tua agenda, queria te agradecer pelo carinho com a gente, com o Conselhão, ter vindo, abrir um espaço dentro da tua agenda. Obrigado pela amizade, parabéns pelo novo membro da tua família que está chegando, tá? E é isso. Márcio, quero agradecer, muito obrigado. Valeu. As portas estão abertas. Tudo que tiver de novidade que possa acrescentar para os empresários da nossa região, a gente gostaria de receber e multiplicar isso aí. Até em termos de empresários contábeis, Márcio, nós participamos da G Brasil, que é uma associação a nível Brasil, tanto CFC, FENACOM. Então, assim, eu acho que é legal nós unirmos esse pessoal em prol do teu ministério. Porque, para mim, não é por ser amigo, não, mas é o melhor ministério que tem, e a melhor pessoa que podia estar à frente. Bacana. Um homem fiel, amigo, mantém as amizades. Realmente, obrigado e parabéns. Vamos lá. Olhando para aquela câmera lá, em 3, 2, 1, vou falar ou vocês dois o Conselhão, beleza? É isso Junta aí, tá, Camille? 3, 2, 1, ô! Conselhão!